Grava aquela parte lá, depois você chega pra gravar. Bom, tô nervoso. Boa noite a todas e todos. Gente, isso aqui vai ser basicamente um relato de experiência. Por quê? Essa metodologia eu já venho colocando em prática com os representantes de turma, tá bom? Então vamos lá. Um parênteses. As ciências humanas, né, ela possui esse diálogo interdisciplinar com a matemática e com as outras disciplinas, mas lembrando que as outras disciplinas, né, todas as áreas, elas dialogam muito mais com a gente. Hoje mesmo aqui, né, se você vai falar de Mendel, você precisa voltar lá no século XVII, no século XVIII, abordar a história, abordar a filosofia, a geografia, né? Então, assim, a gente percebe que as outras áreas, elas dialogam muito mais com as humanidades. E a gente fica um pouco ali preso no nosso ciclo. Mas, como a professora aqui, Lucimar, mostrou brilhantemente, não é bem assim. A gente está também, né, saindo ali das nossas fronteiras. Correto? Bom, essa metodologia que eu quero apresentar para vocês, ela se chama questionários quali-quantitativos. Quase um palavrão. Mas vamos lá, né? Vamos para terminologia. Quali vem de qualidade, né? E quantitativo de quantidade. Ou seja, não é apenas um questionário que vai levantar quantidade. Não. Tem também uma interpretação um pouco mais subjetiva desses dados. Beleza? Bom, fui dar uma pesquisada e eu acabei encontrando essa citação que me iluminou a mente, sabe? Ela consegue, assim, concretizar o que eu penso acerca da matemática. Então, vamos lá, né? O objetivo, no caso. Utilizar a metodologia de levantamento e tabulação de dados mediante a construção e aplicação de questionários semi-estruturados, visando contextualizar situações-problema, que envolvam cálculo do número de elementos da união de conjuntos. Galera, eu acho que a maior contribuição que as humanidades podem dar para qualquer área está resumido nessa palavra. Acho que o contexto que as humanidades oferecem, né, é de uma importância tremenda. Afinal, o Mendel era um homem do seu tempo. O Mendel era um homem do seu contexto. Então, nada melhor do que entender o que o Mendel pensou, né, do que compreender o seu contexto. Por que ele teve essas ideias? Como que ele chegou até essas ideias? Qual foi o contexto histórico? Qual foi a onda filosófica que estava acontecendo naquele momento para ele chegar a essas conclusões? Isso, sem sombra de dúvidas, nos ajuda a compreender quem foi o autor e a obra, né? Mas vamos lá, voltando. Nosso objetivo aqui é utilizar questionário semi-estruturado, objetivando o quê? Contextualizar as situações, problema. Uma vez que você contextualiza, eu acredito que a pessoa, ela cria um sentido. E a partir do momento que ela enxerga um sentido, as coisas ficam mais fáceis, né? Por fim, olha aí a habilidade que eu escolhi, né? O cálculo do número de elementos da união de conjuntos. Tem um nome grande assim, mas é tranquilo. Enfim, a citação que eu falei agora há pouco. Vamos lá, né? Saber matemática é ter disponíveis algumas noções e teoremas matemáticos para resolver problemas e interpretar questões novas. De acordo com isso, as noções e teoremas matemáticos têm o status de ferramentas. As ferramentas, por sua vez, são escritas em um contexto, sob a ação e o controle do professor em um dado momento. As situações ou problemas em que evoluem as noções matemáticas devem ser geradores de significados
para essas noções do ponto de vista semântico, né? O que eu entendi a respeito disso? A fórmula que, né? Isso aqui é uma ferramenta, correto? Que você vai utilizar em um determinado contexto para chegar em um determinado objetivo. Faz sentido? Sim. Foi por isso que eu perguntei a Dimas. Ô Dimas, é essa fórmula aqui que o pessoal lá da NASA usa para calcular lançamento de foguete? Falou, Eu, olha só. Né? Claro que ela pode ser utilizada também em diversos contextos. Tá bom? Então vamos lá. Como eu havia dito, essa metodologia ela foi aplicada nesse projetinho. Que se tudo der certo, vai ser exposto lá na feira, do dia sábado agora, dia 23. Não na feira de ciências, lá na feira de agricultura familiar. Onde todo mundo vai lá comprar uma frutinha, um docinho, não é verdade? Lá teremos os resultados dessa pesquisa. Mas não vou mostrar agora, é só mesmo para ilustrar. Aqui é o Lufa, viu, gente? Estamos aqui mais precisamente, ó. O segundo pavilhão, né? A Lucileia lá. Vamos lá. Basicamente, a metodologia ela envolve essas 4 etapas. Primeira etapa, elencar um problema, um questionamento, uma inquietude. Importante destacar, gente, todas essas etapas precisam ser feitas de maneira coletiva. Né? Então, o que está acontecendo? Né? Quais são os problemas, quais são os questionamentos que aquele grupo, que aquela turma, ela pode fazer acerca de um determinado assunto? Correto? Qual é a inquietude? Tá bom? Segunda etapa. Depois, né, de todo esse debate, depois de toda essa reflexão, a gente vai para a segunda etapa, que é construir coletivamente perguntas visando o quê? O levantamento de dados. Os dados faz parte do meio, né? Ele não é o fim, mas ele faz parte do meio. Terceira etapa, aplicação e tabulação desses dados. Como é que funciona a aplicação? Entrevista. Né? Nós construímos o questionário e a molecada foi para a rua, foi para a comunidade, foi nos seus lugares e aplicaram as entrevistas. Por fim, a última etapa, após aplicar questionário, tabular os dados, nós temos aí leitura, interpretação, elaboração de hipóteses para equacionar o problema elencado. No caso desse trabalho, uma das indagações que surgiram foi a seguinte: qual é a relação de dependência do Lufa com as demais comunidades do entorno? Então, assim, tentando responder essa pergunta, a molecada construiu um questionário e foi para a rua. Aqui, olha o questionário aqui que nós organizamos. Um questionário assim, ele poderia ser mais enxuto, mas chegamos aí a estas 11 perguntas, que rendeu muitos dados. E aí tem horas que eu mesmo particularmente fiquei, meu Deus, quanta informação. O que eu vou fazer? Vai depender do recorte. O que você quer saber? Você vai perguntar para os dados. Né? Aí você não pode perder de vista a inquietude. Então vamos lá, né? Idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, número de filhos, de onde vieram seus avós, seus pais, quais suas principais fontes de renda. Esse foi uma das perguntas mais importantes, né? Porque o nosso recorte estava querendo saber sobre isso também. Você depende de alguma comunidade rural? De que maneira? Qual o nome dessa comunidade? Com que frequência você visita essa comunidade? Qual a sua relação com as pessoas que moram nessas comunidades? Está vendo que é um questionário quantitativo? Ele não quer saber apenas o dado numérico, ele não quer saber apenas a quantidade. Ele quer saber, qual a relação. É uma coisa subjetiva, né? Olha aí. Essa foi a primeira parte da tabulação. Então, nós organizamos uma tabelinha e fomos para cima. Aí temos aí, primeiro entrevistado é uma mulher, tá vendo aqui? Não, um homem, M de masculino, 58 anos, solteiro, com até a
formação, nível de escolaridade, 4º ano, ensino fundamental. Quantos filhos? 1. Então, assim, nós fomos, né, tabulando os dados. Dá um trabalho? Dá, claro que dá, mas feito de maneira coletiva, as coisas acontecem, as coisas fluem. E aí, outra parte desse questionário, perfil socioeconômico, aqui nós perguntamos a ancestralidade, né, onde atualmente os filhos dessas pessoas residem. E aí a gente pode analisar êxodo rural, qual é o principal objetivo dos filhos, se estão indo para uma cidade que tem universidade, se não, enfim. Vejam que o recorte ele pode ser muito amplo. A terceira parte aí da tabulação, né? Você depende de alguma comunidade rural? De que maneira? Sim, comprando alimentos, verduras. Qual o nome da comunidade? Muito abaixo. Com que frequência você visita essa comunidade? Toda semana. Qual a sua relação com as pessoas? Positiva. Isso é um entrevistado de número 1. Lembrando que é um homem, 58 anos, com um ensino fundamental incompleto e com um filho. Olha aí, ó, o pessoal tabulando os dados. Aqui a parte escrita, correto? A entrevista que eles fizeram. E mandando ver aí com os dados. É interessante que é um momento, né, onde eles saem daquela tensão, da coisa da sala de aula. Estão fazendo algo muito sério. Eu sempre brincava com eles, gente, olha, um dado aí equivocado pode prejudicar todo o trabalho. Então, assim, era um trabalho sério, claro, mas em um outro contexto. Uma das representações dos dados, nós vamos apresentar lá no sábado, né? Nesse momento foi engraçado. Estado civil, né? Aqui do Lufa, das pessoas entrevistadas. 46% solteiro. Aí, olha, o pessoal tá solteiro. Aí veio outro de lá, não, moço. Se você somar a união estável com os casados, dá o quê? Dá mais do que os solteiros, correto? Dá mais do que os solteiros. Aí, é mesmo, eu só tinha olhado pro solteiro. Ok? E outra coisa aqui que nós podemos refletir um pouco. Olha isso. Esse dado aqui eu achei alarmante. Mais da metade dos entrevistados não possuem o ensino fundamental sequer, né? Completo, é incompleto. E aí, gente, muitas vezes se questionar, nosso aluno não gosta de ler. Eu dei um exemplo. Aí eu pergunto, será que esse 54% tem o hábito de sentar em casa, de ligar a televisão, sair do celular e abrir o livro? Né? Uma criança que cresce num lar desse dificilmente vai enxergar a leitura como algo positivo e cotidiano. Diferente dos nossos filhos, dos professores. A gente consegue perceber muito isso. Né? Porque é um exemplo. Tá o exemplo. O exemplo vem muito de casa. Né? Mas esse não é o objetivo. O objetivo é isso aqui. Ó. Cadê socorro? Eu lá, socorro. Tá aqui não? Tá. Socorro. O que é isso? Que fórmula é essa? É uma fórmula muito simples, mas de fato, quando você olha, você grita, gente, socorro. Dá medo. Eu mesmo, Jesus. Mas ela é muito fácil, inclusive, para muitas vezes você não precisa nem aplicar ela. Entendeu? Olha só. De que maneira a gente pode utilizar essa habilidade, né, e essa fórmula? Utilizando o quê? Os dados. Os dados, eles são um caminho. Por quê? A partir dos dados, a gente traz o contexto. E aí é impossível não lembrar do método freiriano, né? O método dialógico, que utilizava o mundo para explicar as palavras e as palavras para interpretar o mundo. Então, é a partir desse contexto, é a partir do momento que você traz o aluno para o próprio contexto e faz com que ele utilize aquela ferramenta. Lembram lá o conceito da matemática enquanto ferramenta?
Então, eu acho que fica mais fácil, porque ele vai enxergar um sentido, correto? E aí, na minha ousadia, eu criei essa situação-problema. Por favor, professores de matemática, não me crucifiquem se eu estiver errado. Vamos lá. Dos moradores entrevistados no LUFA, qual a quantidade e o gênero das pessoas que não trabalham com agricultura? Eu quero saber quem trabalha com agricultura? Não, eu quero saber quem não trabalha. A partir dos dados, nós conseguimos organizar dois conjuntos. Conjunto A, com entrevistado 1, entrevistado 2, 5, 8, 10. Todos eles são, esse M aqui, são homens, masculinos. Porém, temos um aqui, ó, que é agricultor. Então, 2. Temos quantos elementos nesse conjunto? 5. Desses 5 elementos, que são homens, 1 é agricultor. No outro conjunto, nós separamos o quê? As mulheres. Então temos aí a entrevistada 3, a entrevistada 4, a entrevistada 6, 7, 9, 11 e 12. Essas entrevistadas, todas mulheres, sabemos que uma é agricultora e a outra também. Então, utilizando aí a regrinha, né, de interseção, correto? Interseção. Conseguimos descobrir quantos são agricultores. E também conseguimos descobrir o gênero. Olha só, vamos lá? Quantas pessoas praticam agricultura? Olha o azinho aqui. São 3, duas mulheres e um homem. 3, que é uma mulher. O entrevistado 10, que é o masculino. E a entrevistada 7. Então, desses dois conjuntos, um conjunto de homens e um conjunto de mulheres, nós identificamos 3 pessoas que são agricultores. E para responder a nossa situação-problema, aplicamos a fórmula. Né? Ó, número de A unido com B é igual ao número de A mais o número de B menos o número da interseção de A e B. Então, ó, 5 mais 7 menos 3. Chegamos à resposta. 9. Então, assim, utilizando o diagrama e a fórmula, chegamos à resposta. Dos 12 entrevistados, identificamos que 9 não trabalham com agricultura, sendo 4 do gênero masculino e 5 do gênero feminino. Pegaram? Que bom, gente. Feliz, eu tava... E é isso, agora vamos aí, né, para a próxima parte. E para finalizar aí rapidinho, conclusão, né, o aluno aprende se adaptando ao meio que é fator de dificuldades, contradições e desequilíbrios. O saber, fruto do processo de construção pelo estudante, manifesta-se pela capacidade dele de resolver os problemas que surgem. Esses problemas serão resolvidos com a ferramenta da matemática. Obrigadinho, gente. Vamos lá.